Como copiar intervalo dinâmico de uma plan para outra plan. Na aula de hoje você vai estar aprendendo a criar uma macro onde vai fazer uma cópia de uma planilha e colar em uma outra planilha, só que de forma dinâmica. E o que seria essa forma dinâmica? Imagine que essa sua base de dados diariamente ela é atualizada, ou seja, ela tanto aumenta como diminui a quantidade de registros. Então o interessante é que a gente crie uma macro que possa copiar os dados de forma dinâmica e colar em uma outra plan. E se a sua necessidade for criar um novo arquivo, também vou estar lhe ensinando nesse vídeo a copiar os dados e consequentemente já gerar em um novo arquivo, como também em uma nova aba ou até mesmo em uma plan específica. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Já é inscrito? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos que também querem aprender Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Para que eu possa estar atribuindo a uma macro, eu vou inserir um objeto. Bom, o que a gente vai fazer aqui para que você entenda? Eu já tenho aqui a minha guia desenvolvedor habilitada. Caso você não a tenha habilitada, é muito simples. Você vai aqui na guia arquivo, vai em opções e vai utilizar aqui a opção personalizar faixa de opções. Para quê? Para que você possa estar habilitando o recurso da guia desenvolvedor. Cliquei em personalizar faixa de opções e observe, agora eu vou estar podendo adicionar a guia desenvolvedor às abas padrões lá do nosso Excel. Então tá aqui a nossa guia desenvolvedor, que por padrão ela não vem habilitada. No meu caso, como eu trabalho diariamente com automatização de arquivos, sempre a deixo habilitada. Então você marca aí, caso a sua esteja desabilitada, você marca e dá um OK e pronto. Ao salvar o arquivo, toda vida que você abrir um arquivo Excel, essa guia desenvolvedor já vai vir habilitada para você aqui após a guia exibir, legal? Então, ao fazer isso, a gente pode estar atribuindo a uma forma, a gente pode estar atribuindo a nossa macro através da nossa guia inserir, e aqui tem inúmeras formas de se fazer isso, tem inúmeros objetos. Eu não vou utilizar um botão de comando, eu gosto mais de utilizar formas. Lembrando que para você chamar uma macro, você pode utilizar formas, pode utilizar caixa de texto, como pode utilizar imagens, e claro, os objetos aqui da guia desenvolvedor. Então eu vou clicar aqui no meu inserir, vou estar vindo aqui na guia ilustrações e observe, vou clicar em formas e eu posso utilizar qualquer uma dessas formas para chamar a nossa macro. Eu tenho predileção por utilizar o retângulo de cantos arredondados, então vou clicar sobre esta forma e vou contornar a mesma aqui na minha planilha. E aqui, com ela selecionada, eu vou simplesmente colocar um texto intuitivo, copiar planilha. Bom, vou aumentar, vou selecionar aqui o meu texto, eu vou estar centralizando o mesmo e também vou estar aumentando. Bom, o que eu vou fazer agora? Se eu colocar o cursor sobre a minha forma, observe que ele não fica com aquela mãozinha, como se fosse um link, um hiperlink ou até mesmo uma macro, até porque é apenas uma forma qualquer. Então, se eu clicar sobre ela com o botão direito, cliquei com o botão direito, observe aqui que eu tenho inúmeras opções. Eu vou utilizar aqui o recurso atribuir macro, ou seja, eu vou atribuir uma macro a esta forma. No entanto, eu não tenho nenhuma macro nesse momento no meu arquivo, porque eu vou fazer do zero com você. Então, se eu clicar aqui, botão direito, escolher a opção atribuir macro, observe que ele não vai me sugerir macro alguma. Então, eu vou clicar aqui em novo. Para quê? Para que ele possa criar uma macro agora do zero, juntamente com você. Vou clicar em novo. O próprio VBA já vai inserir um módulo nesse projeto e está aqui o nome do meu objeto, retângulo de cantos arredondados 1 e o seu evento clique, ou seja, quando eu clicar nele, ele vai executar alguma ação. E o que eu vou fazer agora? Bom, para que a gente entenda como é que está funcionando o nosso arquivo, eu tenho aqui a nossa guia BD, onde eu tenho os meus dados armazenados. Eu tenho da minha primeira linha, que é o meu cabeçalho, a minha última linha preenchida nesse momento é a linha de número 48. Não, mas não se adentre a isso. Por quê? Porque independente de quantos dados eu tiver, se eu tiver mais ou menos, ele vai copiar de forma dinâmica sempre o intervalo atual e colar aonde eu queira. Se numa nova planilha,
se uma planilha pré-definida ou até mesmo em uma nova planilha de um outro arquivo que vai ser criado em tempo de execução. Então tudo isso a gente vai aprender agora passo a passo, perfeito? Então primeiramente vamos aprender de forma estática, ou seja, de forma aonde eu predefino o que é que ele vai copiar a ser colado. Para quê? Para que a gente possa entender o raciocínio lógico. E aí fica muito mais fácil você aprender a forma mais avançada. Ó. Então vamos imaginar aqui que eu quero copiar um determinado intervalo e colar na minha planilha 4. Como é que eu faço isso de forma estática? Então vamos lá. Ó. Vou aqui na minha guia de desenvolvedor, Visual Basic, voltei aqui ao nosso retângulo de cantos arredondados 1, evento clique. E aí a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é informar o que é que eu vou estar copiando. Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui no meu exibir, Project Explorer, e vamos só se adentrar que eu vou estar utilizando sempre o Codename, que é esse nome de batismo das plans, ó. Então esse nome aqui que está fora do parênteses é os nomes que eu manipulo via código, ou seja, aquele nome que um usuário leigo dificilmente vai estar alterando. E esses nomes que estão entre parênteses são aqueles nomes que aparecem para a gente lá nas nossas plans. Então esses nomes aqui é importante a gente evitar de utilizá-los nos nossos códigos. Para quê? Para que não venha influenciar na manutenção dos mesmos. Porque se eu utilizar qualquer um desses nomes no meu código, ele vai funcionar. No entanto, se o meu usuário vir aqui numa dessas abas e alterar o nome que está amarrado ao nosso código, infelizmente o código vai deixar de funcionar. Legal? Então eu não vou trabalhar com nenhum desses nomes superficiais aqui, ó. Porque um usuário pode estar tanto mudando, como pode também estar renomeando, como pode estar movimentando as suas posições. Então não vou trabalhar nem com index e nem com os seus nomes. Vamos trabalhar com Codename, que é esses nomes que vem nas nossas plans, ó. Planilha 1, planilha 2 e planilha 5, ó. Então eu quero copiar os dados da minha BD, que é essa que está entre parênteses. Então o nome que eu vou estar manipulando via código é esse nome aqui, ó, planilha 1. Então como é que eu copio de uma forma estática, ou seja, um intervalo aqui que não é dinâmico, ó. Planilha 1 é o nome do meu objeto, planilha 1, ponto quê? Como eu quero o intervalo, nada mais é do que utilizar o range, ou seja, o intervalo. Abro o meu parênteses, entre aspas duplas eu vou informar que intervalo é esse, de onde começa e de onde termina. Eu vou imaginar aqui que eu quero copiar, por exemplo, da minha célula A1, 2 pontos, por exemplo, até a minha célula C40. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Como é que eu copio isso daí? Ponto copy, muito simples, ó. Com esse comandozinho, já copiei esse intervalo. Agora, eu vou ter que informar aonde eu vou estar colando. Antes de eu estar colando, primeiramente eu tenho que ativar o arquivo que vai receber essa cola e também tenho que informar a partir de que célula será colado. Então vamos lá, vamos imaginar que eu vou colar na minha terceira plan, que é essa planilha 5, ó. Sempre se atente que eu vou utilizar o Codename, ó, planilha 5, que nada mais é do que essa planilha aqui que está renomeada como nome planilha 4, ó. Então eu vou colar, por exemplo, a partir da minha célula A1. Então como é que eu faço isso, ó? Muito simples. Primeira coisa, vou estar ativando a planilha que vai receber a colagem. Então eu vou colocar aqui, ó, planilha 5, .activate. Então estou ativando a mesma. E agora o que é que eu vou fazer, ó? Vou colocar aqui o range, que quer dizer intervalo, entre parênteses, entre aspas duplas, vou informar apenas uma célula nesse intervalo. Vou colar esses dados a partir da minha célula A1. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses e posso utilizar agora o meu select, ou seja, eu vou estar selecionando a célula para receber o dado. Bom, aqui eu estou dizendo que eu vou estar selecionando a minha célula 1 para quê? Para que ele receba o início da minha colagem. E agora eu vou ter que utilizar um comando para colar. Com esse comando aqui acima eu utilizei a cópia. Agora eu preciso descarregar os dados, ou seja, eu preciso fazer a colagem. Então vamos utilizar o Active Sheet, ou seja, a minha sheet que estiver ativa vai receber o que? Ponto paste, ou seja, vai receber a colagem. A colagem que daquela cópia que eu havia feito. Perfeito? Então vamos fazer um teste, ó. Observe, ó. Vou vir aqui. Observe que na minha planilha 4, nesse momento ela está vazia. Vou clicar aqui no meu copiar planilha e a nossa macro de forma estática vai copiar de A1 a C40. Então vamos verificar se vai fazer exatamente isso, ó. Cliquei no copiar planilha e observe que rapidamente ela vai executar a nossa macro, ó. Colou da célula A1 até a última célula, até a célula C40. Observe aqui, ó. Legal?
Então, de forma estática, espero eu que você já tenha entendido o raciocínio lógico, como é que a macro vai funcionar. Ó. Legal? Só que aí, como eu havia dito, essa macro tem que funcionar de forma dinâmica. Vamos imaginar que você tem uma base de dados que sempre é atualizada. Tanto entra mais registro, como pode também estar sendo registro dessa base. Então, eu não posso pré-definir até que valor deve ser copiado, perfeito? Então, vamos lá, imaginar agora como é que a gente deve proceder, ó. Bom, então, o que é que eu vou primeiramente fazer, ó? Observe, ó. Primeira coisa, vamos criar aqui, vamos declarar uma variável chamada range, que no caso é uma variável de tipo range, perfeito? Observe que eu sempre coloco um nome bem intuitivo, ó. Range é o nome da minha variável. E vou classificá-la do tipo range, ou seja, do tipo intervalo. Legal? Lembrando que eu não posso utilizar os nomes que são propriamente do VBA, manipular os mesmos, perfeito? Então por isso que eu não utilizei uma variável com o mesmo nome da sua classificação. O que eu devo fazer agora? Bom, agora eu vou estar setando essa variável para quê? Para que ela assuma um valor. Então observe, ó, set, o meu range vai ser igual a quê? Bom, o que é que eu vou atribuir a ela? Vou atribuir a ela o meu planilha. O meu planilha 1, que é aquela planilha que tem os meus dados, ponto range, que é a propriedade do intervalo, e eu tenho que informar a partir de que célula? Da minha célula A1, pois é nela que começam os meus dados da minha base de dados, legal? E aí, vou utilizar o ponto current, o nosso ponto current region, ou seja, o current é o atual, region, a região, ou seja, a região atual começa a partir da minha célula A1, entendeu a lógica? Então, a partir da minha célula 1, eu estou atribuindo a minha variável range, legal? E agora, o que é que eu devo fazer? Bom, agora, o que é que essa nossa macro vai fazer para que você entenda na prática? Bom, na prática, eu vou lhe mostrar agora manualmente o que é que essa macro vai fazer. Ó. Bom, essa macro vai pegar a parte aqui da minha célula 1 e vai pegar a parte dessa célula e vai contornar a todos os dados que tiver dentro dessa base. O que ela vai fazer? Ó? Basicamente, ela vai fazer o que eu vou fazer agora manualmente. Ó. Ctrl Shift seta para o lado, peguei da primeira célula, da A1 até a minha célula M1, que é onde tem os meus cabeçalhos. Se eu pressionar aqui o Ctrl Shift seta para baixo, observe que ele pegou da primeira célula preenchida até a última linha preenchida, que é a linha de número 48. Então, basicamente, é isso que essa macro vai estar fazendo. E o que ela vai fazer mais? Ela vai vir aqui na minha caixa de nome e vai dar um intervalo a ele, vai renomear esse intervalo. E toda vida que eu a chamar, ela vai atualizar esse intervalo, ou seja, ela vai fazer todo esse procedimento e como vai atualizar, ela vai pegar se o intervalo tem mais ou menos linhas, perfeito? Então, se ela conseguir fazer isso, toda vida que eu copiar, ela vai copiar o intervalo que está renomeado. Entendeu a lógica? Ficou confuso? Vai ficar mais fácil agora na prática. Ó. Então, vou na minha guia desenvolvedor e aí o que eu vou fazer? Ó? Observe. Ó. Bom, basicamente eu vou fazer o seguinte. Ó. O meu active, o que? Active workbook, ou seja, este livro vai receber o que? Ó? Ponto names. Ou seja, eu vou utilizar aqui a propriedade names para quê? Para estar adicionando um nome a esse intervalo, que vou dizer aqui que é um intervalo nomeado. Ó. Ponto add, ou seja, estou adicionando um nome a esse livro. Legal? E que nome é esse? Ó? Name, dois pontos, igual, e aqui vem o nome que eu vou estar adicionando. Ó. Então, eu vou adicionar quem? O meu ranger. Legal? Bom, ao fazer isso, eu posso dar aqui um Enter e observe que eu saí aqui do comando. Perdão, antes de eu fazer somente isso, eu vou colocar aqui uma vírgula e eu vou entrar dentro de um parâmetro que é super importante, perfeito? Então, se eu fizer somente isso, eu não vou receber atualização alguma. Como eu quero atualizar sempre essa base, eu vou utilizar o refresh, que está aqui ele, ó. Observe, ó, o argumento, ó, name, eu trabalhei com name e agora eu vou trabalhar com esse refresh, que seria o nosso refresh. Então vamos lá, ó. Refresh. O que ele vai fazer? O refresh, dois pontos, igual a quê? Igual ao meu registros. É isso mesmo? Vou colocar aqui no nosso registros. E posso dar um Enter. Ou seja, primeira
primeira dica fica a você. Toda vez que eu manipular uma propriedade do VBA que é nativa dele e a inicial não ficar maiúscula, alguma coisa eu digitei de forma errada. Observe aqui que o refresh não ficou a inicial maiúscula. Então vamos corrigir. Então é refrescue. Então vou colocar o O ao sair do comando. Observe que a inicial ficou maiúscula. Também um detalhe super interessante e peço desculpas a você. Aqui eu fiz uma inversão. Ó. Esse name aqui é o nome que eu vou dar ao meu intervalo nomeado. Ou seja, toda essa base que vai receber a minha seleção vai ser renomeada através da minha caixa de texto com o nome que eu informar aqui. Ó. Name, dois pontos, igual. E ele vai assumir esse nome aqui, ó, registros. Perfeito? Então o nome registros vem aqui, ó. Vou colocar aqui o meu nome e vou colocar entre aspas duplas, ó. Legal? E aqui no meu refresh eu vou estar atualizando quem? O meu ranger. Ou seja, eu vou estar atualizando esse carinha aqui, ó. Então eu vou trocar aqui pelo ranger, que é a minha variável. Legal? Agora sim, o nosso comando está criado. O que é que eu devo fazer agora, ó? Aqui, quem é que eu vou estar copiando? Eu não vou mais copiar esse intervalo estático. Agora eu vou estar copiando quem? Entre aspas duplas, o meu registros, que é aquele intervalo que eu estou renomeando, legal? Então eu estou copiando o meu registros. E creio eu que agora eu posso executar nossa macro, que ela vai funcionar perfeitamente. Vamos fazer o teste? Depois eu explico um pouquinho mais, caso você ainda tenha ficado com dúvidas, ó. Então vamos lá, ó. Na minha planilha 4, nesse momento eu tenho alguns dados. Observe que não tenho ainda nem o intervalo nomeado, nem na minha planilha 4 e muito menos aqui na minha planilha que tem a minha base de dados. Então não se preocupe com o que é que essa macro sempre vai fazer. Ela sempre vai sobrescrever as informações anteriores da guia que está recebendo os dados. Então eu não preciso me preocupar em limpar os dados antes. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Vou chamar aqui a minha macro, copiar a planilha, cliquei e observe que rapidamente ela já colou na minha planilha 4. Ó. Agora vamos se adentrar, verificar se realmente ela colou todas as colunas. Primeira coisa, ela colou da coluna A à coluna M. Legal? Lembra que aquela nossa macro estática só colava até a coluna C, a uma determinada célula que eu informei. Vamos verificar se ela colou até a última célula da minha base de dados. Ó. Observe que ela colou até a minha linha de número 48. E a minha plano de origem? E até que linha? Vamos verificar. Ó. A minha plano de origem também ia até a minha linha de número 48. Ó. Observe que eu fico com essa intersecção aqui. Eu também posso estar eliminando isso de uma forma muito simples. Ó. Desenvolvedor, Visual Basic, após ele fazer essa colagem, eu simplesmente vou utilizar um comandozinho aqui para desabilitar esse recurso. Ó. Então eu vou utilizar aqui o meu application.cut copy mod e vou fazer simplesmente igual a false. Perfeito? Ou seja, eu vou desabilitar esse carinha aqui, ó, essa intersecção. Então vamos executar novamente a nossa macro. Ó. Primeira coisa, vamos até testar para verificar se ela está funcionando de forma dinâmica. Ou seja, vamos aumentar a base de dados primeiramente. Ó. Então vamos imaginar que essa base vai receber mais atualizações. Então vou copiar, por exemplo, ó, essas linhas e vou colar aqui. Ó. Observe que agora minha base de origem tem até a linha de número 58. Lá na minha planilha que eu estou colando os dados, nesse momento só tem a linha de número 48. Eu vou apagar aqui manualmente só para que você veja que ela está colando todos os dados, não somente os que faltam. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Vou clicar aqui na minha videoaula e vou clicar em copiar a planilha. Ó. Cliquei. Eu observo que rapidamente ele já fez a colagem. Se observarmos, ele colou até a minha linha número 58. Legal? E se eu diminuir a minha base de dados? Vamos diminuir a mesma. Ó. Vou diminuir, por exemplo, até a minha linha de número 41. E vamos verificar o que vai fazer. Ó. Se eu clicar em copiar a planilha, vamos olhar aqui a minha planilha 4. Ela vai até qual linha? Observe que ela foi até a minha linha de número 41. É exatamente o que está na minha base de dados. Só se adente ao seguinte. Nessa macro eu não criei aquele comando para limpar a plana que vai receber os dados. Ou seja, se tiver menos dados, o interessante é que você crie uma macro bem simples e forma, por exemplo, como é que deveria proceder só para que você saiba. Ó. Antes de eu colar os dados, eu poderia simplesmente formar aqui, ó, planilha 5.activate e formar, por exemplo, ó, ranger, informar um intervalo que eu imagine que vai receber os dados aqui. Eu vou fazer da seguinte forma, de forma estática, de A1. Vamos imaginar que ela vai no máximo receber até 1000 linhas, ou nunca vai chegar a 1000 linhas. Então eu vou colocar aqui, ó, de A1 a 1000.
fecho as suas duplas, fecho meu parênteses, ponto clear. Ou seja, com esse comandozinho aqui eu vou estar limpando sempre a base antes de receber os dados. Isso aqui só é interessante se a minha base de dados ela receber menos dados. Ou seja, eu tenho uma base de 40 linhas nesse momento e vamos imaginar que ela possa sofrer exclusões de linhas. Então, se eu fizer uma colagem e não apagar os dados anteriores, vai dar aquela impressão que a minha base não está atualizada com a quantidade de dados realmente existentes. Então, nessa hipótese, é interessante que você utilize um comando para apagar os dados antes de receber novos dados, beleza? Então, se eu desfazer aqui, esse foi o comando que eu utilizei, ó. O Ranger informa o intervalo que eu acredito que nunca vai chegar até ele ser preenchido e utilizo o clear, ou seja, limpar. Legal? Então eu vou apagar isso aqui, porque eu vou imaginar nessa situação aqui que sempre a minha base vai sempre estar aumentando. Legal? Então o que eu vou fazer agora? Ó? Dessa forma aqui, eu estou pegando os dados de uma plan e colando em uma plan específica. Agora vamos imaginar que eu precisasse inserir uma nova plan em tempo de execução. Ou seja, ao clicar no meu botão, eu vou inserir uma nova plan no meu arquivo. No mesmo arquivo. Como é que eu devo proceder? Ó? Se eu clicar aqui em copiar a planilha, atribuir macro e clicar no meu editar, eu vou estar editando a macro que criamos até aqui. Então, esse comandozinho aqui, que eu estou especificando que ele vai estar ativo na planilha 5, não vai mais existir nessa situação. Por quê? Porque eu vou utilizar aqui, ó, o meu sheets.add. Vou estar adicionando uma sheets a esse arquivo. E o que você deve saber? Quando eu adiciono uma sheets ao meu arquivo, ela recebe ativação. Ou seja, eu não preciso de um comando para informar que eu vou ativar após adicionar. Então vamos imaginar agora, ó. Vamos verificar o que vai acontecer, ó. Ao clicar aqui em copiar a planilha, ele vai ser, observe que nesse momento eu tenho apenas 3 guias. O que vai acontecer é que ele vai inserir uma nova guia e vai pegar os dados da BD e colar nessa nova guia. Vamos verificar se vai acontecer exatamente isso ou não, ó. Cliquei, copiar a planilha e observe que rapidamente ele já inseriu uma nova planilha entre BD e a plan vídeo aula e daqui a planilha 1, ó. Se eu clicar novamente, ó, nesse momento eu tenho 4 planilhas. Se eu clicar novamente, observe que ele criou uma quinta planilha. Se eu executar novamente, observe que ele criou mais uma outra planilha. Nesse momento eu tenho 6 planilhas, legal? E se eu precisasse fazer uma cópia de uma plan e colar em um novo arquivo, o que eu devo fazer? Muito simples, ó, desenvolvedor, Visual Basic. Então lembre-se que o que está em verde, o VBA não compila, ou seja, ele não processa. Então simplesmente eu vou utilizar aqui, ó, o application.workbooks, ou seja, esse livro, .add. Então novamente agora eu estou adicionando um novo plan. Estou adicionando uma nova guia, uma nova plan e recebendo os dados lá da plan origem. Então vamos verificar se vai acontecer a mesma coisa, ó. Observe, ó, vídeo aula. Vou clicar em copiar a planilha. Então se a nossa macro agora funcionar, ele vai abrir um novo arquivo em branco e já vai colar os dados na primeira planilha dele. Cliquei. E vamos aguardar. Observe que já criou um novo arquivo. Se observarmos aqui, ó, na nossa barra acima, tá como pasta 6. E tá aqui os dados na minha planilha 1. Se eu for lá no nosso arquivo origem, se eu clicar novamente, ele vai inserir um novo arquivo. Se observarmos, agora é a pasta 7, ó. E tá aqui os dados colados na planilha 1. Legal? Então eu tenho certeza que você aprendeu nesse vídeo a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Ainda não é inscrito? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas de segunda a sábado. E aos domingos às 17 horas. Já é inscrito? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos que também querem aprender a ser produtivo no Excel, assim como você. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!